Tivemos recentemente um trailer focado nos últimos jogos de Round 6, mas eu reparei aqui que a maioria das pessoas entendeu esse trailer errado. Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. A última temporada de Round 6 está prestes a iniciar e com isso nós temos visto uma enxurrada de informações novas sobre a série, incluindo o trailer surpresa, e esse último que saiu entrega bastante coisa legal que nos dá uma percepção muito clara do que nós veremos no final da série. E vamos analisar tudo agora. Então já aproveita e dá aquela ajudinha pro canal, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve se ainda não tiver inscrito e ativa as notificações para saber sempre que sai um vídeo novo. E se tem gostado dos vídeos que nós estamos trazendo aqui, você ainda tem a opção de aderir ao grupo de membros, por um valorzinho ali, ó, simbólico. E vamos direto então para o vídeo de análise do trailer sobre os últimos jogos da terceira temporada de Round 6. E o trailer começa ali de forma bem sentimental, com a jogadora 149 conversando com o Ji-Hoon e dizendo para ele ali que a culpa não é dele das coisas terem acontecido da forma como aconteceram. E que independente do ângulo em que nós olharmos, a vida continua sendo muito injusta. E que enquanto tanta gente culpa os outros pelo que fez e segue ali a vida sem nenhuma preocupação, as pessoas boas se culpam por cada coisinha que dá errado. E ela ainda diz aqui que ela acredita que o Ji-Hoon entrou no jogo para ajudar a salvar os outros. E esse diálogo explica muita coisa do que nós temos visto nos últimos materiais de divulgação e inclusive nos últimos trailers. E se formos analisar, depois do Ji-Hoon chegar no dormitório dentro daquele caixão e ser recepcionado ali pelos amigos, ele acorda e vai desafiar os guardas. E ali, após alguma discussão, ele é algemado em um dos beliches, enquanto acontece uma nova votação. Em seguida, então, nós temos ali aquela líder fanática indo conversar com o Ji-Hoon. E depois, então, a Ji-Eun-ja, a jogadora 149, que faz todo esse discurso para ele. E o que me dá aqui é a sensação de que, de alguma forma, irão tentar jogar todos os jogadores contra o Ji-Hoon, provavelmente acusando ele de ter provocado aquela rebelião do final da segunda temporada para que a maioria dos jogadores morresse, e talvez até forjando ali que ele tenha entregado os seus aliados em troca da sobrevivência dele no jogo, fazendo dele, aos olhos de todos os outros jogadores, um traidor. Então, com isso, a líder religiosa ali vem tirar sarro dele e provavelmente acusando ele de ter feito isso, o que justifica a revolta que ele fica e como ele trata ela. E até mesmo os olhares que os outros jogadores que tinham votado pela continuidade do jogo dão para ele numa das cenas. Além disso, tudo ainda justificaria o fato de que nós vemos em alguns materiais promocionais que alguns jogadores que são aliados, ou que eram aliados do Ji-Hoon, mudam os seus votos, já que provavelmente começaram a desconfiar das intenções do Ji-Hoon. E como vemos acontecer com o jogador 388 ou com o jogador 333 e ainda com a jogadora 120. Será que eles acreditam mesmo que o Ji-Hoon tenha planejado aquela revolta contra os guardas e ali tenha traído eles? E de qualquer forma, ainda a jogadora 149 e o jogador 007, o filho dela, e a própria jogadora 222, a que está grávida, vão continuar ali apoiando e votando junto com o Ji-Hoon, porque parecem acreditar que ele tenha mesmo boas intenções. E esse trailer, que de todos que foram divulgados é aquele que é bem mais emotivo, intercalando ali cenas dos próximos jogos, das ações que acontecem no dormitório, com cenas de flashback do passado, mesmo do Ji-Hoon antes de entrar no Round 6 lá na primeira temporada, perdendo tudo ali na corrida de cavalos e encontrando o cartão que vai dar acesso para ele ir para o jogo, e ainda passando os últimos momentos que ele teve com a sua filha. E então esse trailer nos mostra os jogadores chegando antes do primeiro jogo, lá na primeira temporada, mostrando o jogo da batatinha e diversas cenas aqui que transformaram o Ji-Hoon exatamente no que nós estamos vendo agora. Uma pessoa que perdeu todos os seus amigos e que foi levado ali ao limite e que quase assassinou um adversário, mas foi impedido ali pela jogadora 067 da primeira temporada. O que impediu que o Ji-Hoon se tornasse uma pessoa terrível, apelando para a bondade que ele tinha dentro dele. E se nós pensarmos bem, foi exatamente essa bondade que levou ele a vencer o jogo Round 6 e dedicando a sua vida a acabar com aquela organização e com os futuros jogos. Mas no meio disso tudo, se vendo novamente ali disputando o jogo, mas agora com o conhecimento que pudesse ajudar ele não só a salvar o máximo de pessoas, mas com a possibilidade de votarem para encerrar os jogos. E ali, em meio às cenas dos jogos
jogos da primeira temporada e da segunda temporada, o trailer mostra essa transformação do Ji-hoon e a prisão dele no final da segunda temporada. E então nós temos flashes aqui de diversas cenas interessantes, como a luta da guarda 11 dentro do elevador com o guarda quadrado, em que conseguimos ver ali que o jogo é tão secreto, que as estruturas das instalações são tão secretas, que os próprios andares do elevador são separados por cores, e que provavelmente estamos falando ali de um complexo de 8 andares, e que após essa luta é provavelmente onde nós veremos ali a guarda 11 sendo interrogada pelo frontman. Depois nós vemos ali o jogo de pular a corda, em uma nova cena em que é possível ver ali que os jogadores vão jogar em duplas ou provavelmente em trios, e vemos um deles ser pego pela corda, e que se analisarmos um trailer anterior, é uma pessoa diferente da que nós já tínhamos visto ser acertada antes, que dá para reparar pela quantidade de sangue no sapato. E no frame seguinte nós podemos ver ali uma pessoa morta já na ponte, mostrando que provavelmente esse jogo é em trio mesmo, e que talvez esse jogador tenha levado um tiro de um guarda por ter se mexido, enquanto a luz ainda estava vermelha, já que sabemos que será um jogo em que você só pode se mexer ali se a luz estiver verde, e que os bonecos têm sensores para identificar isso. E nesse frame ainda nós vemos que do outro lado ali já existem duas pessoas que passaram pelo jogo, e que um deles provavelmente será o Ji-hoon, já que vemos em outro material ele ajudando e incentivando ali as pessoas a passarem pelo jogo. E ainda vemos que essa pessoa que foi pega pela corda, por essa barra de ferro, tem ali os cabelos curtos, e que na minha opinião não é nenhum dos jogadores principais que nós temos a série. Mas ainda conseguimos ver nessa cena que existe um timer na parede, o que significa que o jogo terá ali um tempo definido para as pessoas passarem de um lado para o outro, e o que representa que esse jogo vai ser um dos mais difíceis dessa temporada. E no frame seguinte, então, esse material nos entregou aqui um dos momentos que deve ser um dos mais emocionantes desse final de série, e que deve acontecer mesmo no jogo do labirinto, exatamente como nós tínhamos previsto nos outros materiais, que é uma cena do jogador 007 e da sua mãe, a jogadora 149, abraçados, no que parece ser exatamente o momento da morte do jogador 007. Além disso, a classificação indicativa da terceira temporada sugere que nós teremos ali também alguma cena de suicídio, o que pode significar que a jogadora 149 possa tirar sua própria vida, por talvez não conseguir viver ali com a ideia de que o seu filho perdeu a vida. Será? O que vocês acham? Nesse material ainda nós vemos ali uma perseguição de barcos, envolvendo os guardas rosa perseguindo um outro barco, e que, como vemos, não é o barco do Capitão Park. Será que nós veremos uma fuga nessa última temporada? Talvez aqui do jogador 246, que foi retirado da ilha pela guarda 11. Mais adiante nós vemos novas imagens da luta da jogadora 120 com o jogador vermelho, aquela em que ela joga o adversário no chão. E aqui podemos ver ao fundo, atrás dela ali, que ela está protegendo a jogadora 149 e a jogadora 222. E assim, na jogadora 120 nós confiamos, hein? Se alguém pode proteger essas duas, é a jogadora 120. Então vemos novamente a cena da jogadora 222 chorando ali no cenário do jogo de pular a corda. O que significa que ela pode estar com muitas dores em função da gravidez e que não vai conseguir participar do jogo de pular a corda, ou então que ela presenciou a morte de alguma das suas amigas. Talvez a própria jogadora 149, ou então a jogadora 120. Será? Eu espero que não. Ainda temos novamente ali o Ji-hoon confrontando os guardas no dormitório, e então o guarda quadrado indo dizer ao Ji-hoon, ao jogador 456, que ele quer ver você, sinalizando que o frontman chamou o Ji-hoon para aquela conversa antes do jogo final e já com o seu traje de gala. E então vemos flashbacks aqui do Ji-hoon amarrando seus cadarços ali ainda quando criança, e em seguida no jogo da Lula, já no final da primeira temporada, amarrando os cadarços exatamente da mesma forma. E de novo flashback de crianças jogando o jogo da Lula, e um pé adulto pisando num botão, numa luz vermelha que a partir de então se torna verde. E aqui vi muitas pessoas teorizando de que talvez fosse um jogo diferente, uma versão diferente do jogo da Lula, e que provavelmente essa cena é do jogo final. E assim, eu confesso que com uma base de fãs tão obcecadas como são os fãs de Round 6, eu não acredito que eles teriam colocado qualquer cena, qualquer pista que nos desse qualquer chance de deduzir qual seria o jogo final. E portanto, eu acho que essa cena tem um objetivo muito maior de demonstrar ali o que nós veremos na última temporada de Round 6. Nós sabemos que um dos momentos mais aguardados pelos fãs será o confronto entre o Ji-hoon e o frontman, já que houve ali uma traição do jogador 001
001, que era o frontman disfarçado, com o Ji-hoon, e que na temporada passada se fez passar ali por amigo, por aliado, e no fim traiu ele, revelando que era o frontman. E a série já nos apresentou no passado que o In-ho, o frontman no caso, tem também um histórico triste, e até mesmo uma história para ser resolvida com o Jun-ho, com o irmão dele, que é o policial, que nós sabemos que vai chegar na ilha. E portanto eu acredito que a temporada vai nos mostrar aqui um desenvolvimento maior da história do In-ho, até ele se tornar o frontman. E com isso provavelmente nós veremos diversas cenas de flashback dele como jogador 123, como nós já vimos em materiais de divulgação. E aí eu acredito que essa cena, pisando na luz vermelha e tornando ela verde, possa ser aqui uma cena de flashback do último jogo do In-ho, se sagrando campeão do Round 6 no passado. E se tivermos mesmo esse desenvolvimento mostrando a história do In-ho ganhando o Round 6 e depois se tornando frontman, eu dou praticamente como certa a morte dele no final. E como eu acredito muito no caráter do Ji-hoon, sem um frontman, provavelmente nós teremos aqui então o fim da era dos jogos. E o trailer termina aqui com o Ji-hoon indo conversar com o frontman na sala dele, onde nós vimos no material anterior o frontman perguntando se o Ji-hoon ainda confia nas pessoas. Exatamente como o velhinho 001 lá da primeira temporada perguntou no seu leito de morte ao Ji-hoon, demonstrando aqui mais uma semelhança entre esses dois cabeças do jogo. E então temos a frase final desse trailer com o Ji-hoon dizendo para alguém que está tentando fazer esse jogo acabar. E que ao meu ver é uma frase que encaixa muito bem num diálogo aqui talvez com o Jun-ho ou com a Guarda 11 quando eles se encontrarem. E que talvez se tornem aliados ali para acabar com tudo aquilo. O que vocês acham? Comente aqui embaixo as suas teorias e se faz sentido o que nós colocamos nesse vídeo. E se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e apertar a opção de hypar, porque isso ajuda demais a que o vídeo chegue a mais pessoas. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.